Glória a Deus, graças a Deus. Isso é o bastante. Saber que Deus, Ele é suficiente e que na suficiência dEle nós podemos vencer. A sua palavra é clara. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 15 a 16, vai dizer assim, glória a Deus. E ele disse, Senhor, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor. Já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Vamos prestar atenção a essa palavra, irmão. Talvez isso aqui tenha a chave, né, daquela porta que você precisa entrar. E para entrar tem que ter uma porta. E essa porta, para ser aberta, tem que ter uma chave. Então, a palavra de Deus, ela sempre é chave para aquilo que nós necessitamos. Então, deixa eu dizer algo para você. Se Deus, Ele é com você, do que mais você precisa? Pense nisso. Isso é muito importante. Nós conhecemos a história de Gideão, um homem comum que pertencia ao povo de Israel, mas que não se achava grandes coisas. Assim como você, em algum momento da sua vida, ou eu, mas olha só o que Deus fez com você. Olha para onde Deus te trouxe, aonde Ele te colocou. A Bíblia diz que Ele te colocou em posição celestial. Ele te colocou acima de tudo e de todos. Ele te colocou acima de principado e de potestade. Isso é maravilhoso. Mas retornemos aqui para a história de Gideão. Um dia Deus convocou ele a uma missão. Sempre vai chegar o seu dia ou o meu dia de Deus olhar para você e Deus dizer, olha, eu tenho um caminho, eu tenho uma missão, eu tenho um favor, eu tenho uma graça para derramar sobre você. E o que acontece com muitas pessoas é o que acontece aqui com Gideão. Falamos ou damos resposta a Deus antes de entender como e de acordo com as necessidades e as circunstâncias que estamos vivendo. Gideão se via como menor da família, se via como alguém que não era suficiente, era uma pessoa tímida, talvez medrosa, com certeza, até porque os medianitas, eles não eram de brincadeira e eles odiavam os israelitas. E é disso que eu gosto na palavra do Senhor, porque não há impedimento, não há empecilho em Deus para se cumprir a sua promessa nas nossas vidas. E nós vamos aprendendo, porque quando Deus convoca ele para a missão, então ele se assustou a priori, mas Deus o convocou. Então ele precisava liderar um pequeno exército, pequeno, mas pequeno mesmo, comparado ao número dos medianitas daquela época, que eram muito numerosos. Então, esse povo inimigo, há 7 anos, só para você entender o contexto, há 7 anos, eles iam perseguindo o povo de Deus, roubando o seu sustento, o que eles plantavam, eles obrigavam eles a entregarem, eles tomavam a força. Então, nessa situação aqui, a gente vê que Gideão, ele estava ali escondido, né? Ele precisava se abrigar, fugir e até se esconder. Mas uma coisa tremenda aconteceu na vida dele. E sabe por que aconteceu? Porque ele era povo de Deus. E Deus sempre tem uma saída e uma solução para o seu povo. Algo tremendo estava prestes a acontecer. E o anjo, quando chega, trata disso. É claro que Gideão e os outros queriam que a situação mudasse, sem sombra de dúvida. Mas às vezes nós queremos que a situação mude e nós não atentamos que aquilo que nos incomoda é aquilo que nós recebemos a unção, o poder e a graça de Deus para mudar e para transformar. Aquilo incomodava os israelitas, incomodava Gideão.
Então, quando eu me sinto incomodado, já é um sinal. Eu sou povo de Deus. Eu me sinto incomodado com a situação. Naquela situação, Deus está dizendo: estou eu agindo através de você. Eu coloquei você aí, eu coloquei você nesse momento, nessa fase, para que você realmente não gostasse, lutasse, brigasse, para que chegasse essa mudança. Então, é basicamente isso aqui que Gideão e toda aquela gente queria que houvesse mudança. Mas é claro também que ele jamais imaginou que seria ele o escolhido, assim como você. Assim como eu, a gente busca a mudança, a gente quer a mudança, mas a gente não dimensiona que a mudança ela virá através de cada um de nós. Nesse caso aqui ficou claro, né? Ele jamais imaginava que seria esse escolhido, até que o anjo aparecesse a ele, né? E quando o anjo aqui aparece a ele, ele vai dizendo: "O Senhor é contigo, homem valente". E é interessante porque ali naquele momento aquilo era tudo que ele não era, valente, corajoso, nada disso. Ele, como assim? Sou eu mesmo? Bom, apesar disso, Gideon, ele foi lá e fez o que Deus também mandou, que é uma outra característica de alguém que é vencedor. Quando Deus nos chama, ele não nos chama porque nós somos capacitados, habilitados, mas Ele nos chama porque Ele nos deu e nos dá o seu espírito, a sua força, o seu poder para ir junto com a gente e dar de conta daquilo que Deus nos entregou. O importante é mesmo que eu me veja incapaz, sem nenhuma habilidade, mas eu creia no poder do Deus que está me chamando, na força da sua palavra, e como ele disse, olha, eu vou com você, né? Então, se o Senhor é comigo, se o Senhor vai comigo, a quem eu vou temer? Concorda comigo? Então, é muito importante a gente ler essas passagens bíblicas e a gente dá atenção aos mínimos do que está acontecendo dentro daquele contexto. Então, ele deixa o medo de lado, né? Deixa seu comodismo, sua auto-baixa estima e ele vai e encara. Ele encarou o desafio. Será que não está na hora de você também fazer isso? Deixar que os seus medos vá para a cruz, que a sua auto-baixa, né? A sua baixa, não alto, mas a sua baixa autoestima também, colocar na cruz do Calvário e aceitar o desafio, ou seja, ele achava-se o menor daquela família, não é verdade? O menor é o quê? Diga, o improvável. Com certeza, mas Deus o encorajou, né? Ele o encorajou, ele dizendo, eu estou com você, então se eu estou com você, você vai ferir esses medianitas como se fosse um só homem. Então, a minha dica para você nessa tarde é, assim como Deus, ele era com ele, do que mais ele precisava? Deus também é com você. Do que mais você precisa para acreditar nas palavras de Deus, se posicionar? Se você é pai, se posicione como pai. Se você é mãe, se posicione como mãe. Se você é filho, se posicione como filho. Se é um profissional, se posicione como um profissional. Em outras palavras, faça o que você sabe que tem que fazer, mas é necessário que se faça alguma coisa. Ele diz, meu Deus, isso é como se diz, meu Deus, isso eu não consigo não. Mas enfim, talvez a insegurança, ela esteja dentro do seu coração nesse momento, dentro do meu coração, do coração de alguém. Mas se Deus está falando, é melhor a gente ficar com a fala, com a voz de Deus e não com a voz das circunstâncias. Então você pode até não se achar competente nesse momento, você pode até achar-se identificado com o Gideão, mas deu o primeiro passo na força do Senhor. Assim como o Gideão, você também vencerá seus desafios de hoje. Você só precisa fazer o melhor. E o melhor aqui é confiar no favor de Deus, confiar na presença de Deus sobre a tua vida. O homem ou a mulher valente, ele é valente não apenas nele, mas ele é valente na força do poder da palavra, da oração, da instrução, da fé. Isso é importante. E quando a gente faz isso, a gente vê que se cumpre tudo aquilo para o qual Deus chamou e o que Ele inspirou e a razão pela qual Ele te chamou e te pede alguma coisa. Tudo já está dentro de você. Espírito dele
Ele vai falar. O Espírito dele vai conceder a você a vitória que você precisa. Então, confia no Senhor, vamos escutar esse louvor e a gente volta daqui a pouco com muito mais de Deus. Vamos seguindo?